Glória a Deus. Esse, sem dúvida, é um belo hino. Vou trocar aqui o microfone. Som, agora sim. Muito bem. Distante de ti, Senhor, não vale a pena viver. Que esta seja uma realidade, não apenas cantada, mas vivenciada. Precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Então, glória a Deus por isso, porque podemos declarar a nossa necessidade ao Senhor e termos a convicção de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos atende. Então, glória a Deus por isso. Nós estamos iniciando o segundo mês do ano, então preste atenção. Existem infinitas piadas a respeito de janeiro, e eu concordo com elas, né? Janeiro é um mês que parece que não acaba. A gente espera tanto para chegar. E aí quem viaja acaba mais rápido ainda. E alguns até brincam, né? Estamos no dia 340 de janeiro, porque parece que o mês não acaba. Mas preste atenção. 2026 nem entrou e janeiro já foi. Então já estamos no segundo mês do ano e as coisas têm acontecido cada vez mais rápido. E eu não sei você, mas eu fico assustado, eu tenho me surpreendido com as notícias, eu fico olhando algumas coisas e às vezes eu até acho, não, isso aqui deve ser pegadinha, não é possível. A quantidade de notícias estranhas, difíceis, que nós já tivemos nesse mês de janeiro é assustador. E às vezes a gente se perde, se assusta, sente medo. A quantidade de coisas que aconteceram e que estão acontecendo, eu lembro que logo no começo nós já vimos aqui algumas situações, lembro até do Eduardo fazendo postagem preocupado com a violência. E aí nós observamos as notícias, sejam dos conflitos internacionais, sejam das situações que não tem outra expressão que não seja diabólica para o que tem acontecido. Nós vemos ali uma situação absurda de um síndico que mata uma moradora de um prédio, de um apartamento, por absolutamente nada. Desentendimentos gerados por questões ligadas à cobiça e a violência se espalhando. De repente a gente é surpreendido com as notícias de adolescentes barbarizando animais e o mundo inteiro se revoltando e as situações acontecendo e a gente fica, meu Deus do céu, que é isso? Parece que as coisas realmente não melhoram, as coisas só andam para trás. E as guerras, e as dificuldades, e as lutas, e aí a gente vê escândalo e mais escândalo financeiro. E aí é interessante, você já reparou que parece que todo escândalo se trata do maior escândalo já visto? Vocês já repararam isso? Né? A maior fraude bancária da história. E aí, de repente, até uns anos atrás, a gente estava no maior esquema de corrupção. E tudo vai surpreendendo, superando, porque realmente nós vivemos dias ruins, dias maus. A Bíblia já fala há muito tempo que o mundo permanece, que o mundo jaz, que o mundo está aonde? No maligno. Os dias são maus. E aí nós vivemos o acúmulo de uma sociedade ansiosa. As coisas funcionam de gatilho para a ansiedade, para o medo, para o temor, aquela angústia, o que será que vai acontecer? Minha vida vai dar certo? Esse ano vai dar certo? Vai melhorar? Não vai melhorar? E as pessoas estão de gatilho em gatilho, cada vez mais ansiosas, preocupadas, muitas vezes doentes. E aí a gente começa, Senhor, o que a gente faz? Ainda quando estamos nos primeiros domingos, a gente pensa no ano que se desenha. E essa noite eu quero convidar você
para observar que, na verdade, a maldade, o problema, o pecado, a ira, ela está desde que o ser humano saiu do Jardim do Éden. A grande questão é que nós precisamos aprender para onde olhar. Porque se nós não entendermos realmente onde devemos colocar os nossos olhos, os nossos dias não serão bons. Então nós vamos ver como Deus desenhou na história exatamente dois grandes fios condutores da trajetória humana. E vamos observar como as coisas podem ou não estar acontecendo. Então hoje, diferente das outras vezes em que eu estava mergulhado em uma carta, em um livro, hoje nós vamos fazer um passeio pela história humana. Hoje nós vamos observar, principalmente ali no início. Eu tenho compartilhado com os irmãos, eu estou ali, mais uma vez, lendo a Bíblia inteira, então estou fazendo a ordem do livro mesmo, né? Não estou na cronológica, eu estou seguindo os livros e já passei ali por Gênesis, por Êxodo e terminei Levítico. E ali eu começo a observar e me aguçou muito, eu relembrei de algumas coisas e está tudo ali. Na verdade, a gente se sente no século XXI como pessoas modernas, evoluídas. E aí a gente depara com a história e percebe que nós nada mais fazemos do que repetimos ciclos. Repetimos papéis nesse sentido, porque, infelizmente, o pecado é quem conduz a raça humana. Então nós vamos ver alguns versículos esta noite. Eu quero primeiro convidar você para abrir a Bíblia no capítulo 11 do livro de Gênesis, lá no começo. Vamos viajar um pouquinho pela história bíblica, tente acompanhar, embarque comigo nessa trajetória e vamos ver o que está acontecendo ali no texto bíblico. Gênesis capítulo 11 é um capítulo muito importante, porque nós vemos exatamente duas linhas narrativas. Então, Gênesis capítulo 11, nós vamos ver o seguinte, versículo 4. Versículo 4 diz: E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esse versículo está falando sobre a Torre de Babel. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 27, nós temos o seguinte: E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Temos aqui, nesse mesmo capítulo, a primeira citação de Abraão. Então esse capítulo nos mostra muito bem o que a humanidade vem fazendo e a partir daqui o que Deus vai começar a fazer. Quando a gente olha a história da criação e a gente volta um pouquinho, nós temos relatos absolutamente maravilhosos de como Deus criou todas as coisas. E uma das coisas que mais uma vez se reforçou, e nos textos que eu tenho escrito, eu tenho feito questão de mostrar isso, é que os primeiros livros da Bíblia, em especial o livro de Gênesis, e depois o livro de Levítico, eles mostram um Deus impressionante. Um Deus poderoso que faz do nada tudo existir. Isso é algo absolutamente incrível, perfeito. Um Deus que faz as coisas com uma variedade absoluta, uma criatividade, uma beleza. Quando a gente se debruça sobre a humanidade, sobre a terra, o universo, as imagens, a beleza da criação, ela mostra um Deus absoluto. Ao mesmo tempo que criou o ser humano de maneira incrível. E depois, no livro de Levítico, nós vamos ver como Deus é detalhista. Como ele passa para o homem a lei, e não apenas a lei, mas ele passa ali o que ele quer, o tabernáculo, as vestes, a cerimônia, as cores, os objetos, absolutamente tudo.
Eu vi um vídeo fantástico aqui esses dias falando sobre a construção do tabernáculo. Coisas que para nós, e alguns até passam por esse texto, pelos textos achando um pouco chato, com esse monte de detalhe, mas lembrando que aquele povo era um povo escravo, que aquele povo estava acostumado com barro, com argila para fazer prédio no Egito, com palha. E nós temos alguns textos que mostram como Deus capacitou homens a fazerem coisas extraordinárias que eles nunca haviam feito. Então, quando você olha o desenho do tabernáculo, quando você vê as cores, o nível do tingimento e as cores como elas surgem no meio do deserto. Até a temperatura, detalhes que a gente esquece, a temperatura para o ouro derreter e você moldar, não é uma temperatura de uma fogueira simples que você faz. É algo intenso e Deus permitiu. Esse é o Deus que é apresentado nas Escrituras, o Deus que fez tudo perfeito. E no início de Gênesis, a frase padrão é: e viu Deus que era bom, que era muito bom, foi tudo perfeito. Até que o pecado aparece. E aí as coisas começam a se mudar, as coisas começam a ser transformadas. Não pela vontade do Senhor, mas como consequência do próprio pecado. Então nós temos ali, naquele momento, as coisas mudando, e Deus, ele faz tudo perfeito, e o homem, quando peca, precisa sair do jardim, e ali a gente começa a ver como as coisas vão se complicando. A terra agora passa a ter espinhos. O homem, alguns dizem de maneira equivocada que o trabalho é uma maldição. O homem já tinha um trabalho no jardim. O homem tinha o dever de cuidar daquilo que Deus havia criado. Só que agora, esse trabalho é muito mais pesado. Sob o suor do teu rosto, você vai comer, você vai viver da força do teu trabalho. Mas as coisas são duras, são difíceis. E o tempo começa a passar, e aqueles dias belos, aqueles dias bonitos vão ficando na memória, porque o coração da humanidade, o coração do ser humano vai se distanciando de Deus. E as pessoas começam então a ter atitudes muito diferentes daquilo que Deus desejava. Logo no começo, você pode voltar um pouco na sua Bíblia e ir para o capítulo 4. Você vai perceber que tem algo muito estranho acontecendo. No capítulo 4, a partir do versículo 6, nós temos Deus falando com uma pessoa. Deus está falando com Caim. A história humana, logo na primeira geração, já está deturpada. Deus está falando com Caim o seguinte, versículo 6, Gênesis 4, versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado está à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus está alertando um novo personagem aqui, Caim. Nós temos a história dos primeiros filhos de Adão e Eva. Algo saiu completamente do controle. Os pais pecam pela cobiça, ao observarem o que Deus havia mandado fazer, e eles olham ali, o fruto daquilo que Deus disse não pegam, e eles desejam, e eles consomem, eles são castigados, só que outros sentimentos surgem e brotam no coração humano. Os dois irmãos têm uma vida, nós não sabemos quantos anos até aqui, mas nós sabemos que em um determinado ponto os dois resolvem ofertar algo ao Senhor. Cada um na sua área. Um cuidava da terra, o outro de animais. E a Bíblia deixa claro que Deus aceitou a oferta de um e recusou a de outro. E Caim é aquele que tem a sua oferta recusada. E quando nós vemos Deus falando isso aqui com ele, a gente já percebe por que Deus recusou.
Nós temos pela Bíblia inteira um princípio: Deus está preocupado realmente com o que está no seu coração, não com o que você faz necessariamente, enganando ou não o outro. É aquele sentimento que está lá dentro. É a motivação que realmente está lá dentro, que você talvez consiga disfarçar completamente, que ninguém nunca vai saber. É essa aí que Deus sabe e é com ela que Deus se preocupa. Caim olha para o seu irmão e os sentimentos não são bonitos. Nós temos um misto aqui, nós temos ciúme, nós temos inveja, nós temos orgulho, nós temos uma série de questões que fazem com que Caim tenha uma mudança no próprio rosto. Deus está lhe dizendo: Caim, o que está acontecendo? O texto diz que o semblante, que o rosto mudou. Caim provavelmente estava com aquela cara de raiva, de ódio. E Deus dá um alerta. Deus, de maneira graciosa, Deus avisa. É interessante isso. Nós temos na caminhada bíblica alguns momentos muito interessantes em que os personagens bíblicos demonstram um sentimento muito forte, uma raiva, uma ira, uma tristeza, e Deus faz algumas perguntas muito importantes. Deus pergunta: é necessário? Realmente precisa disso? Às vezes, e por causa da nossa tendência pecaminosa, qualquer coisinha se transforma em uma tempestade. Já aconteceu com você? De estar no meio de uma briga, de uma discussão forte, e você nem lembrar mais porque está discutindo? Acontece muito com o irmão, né? Irmão, irmã ali, aquelas coisas, uma coisa boba, besta. De repente vai tomando uma proporção e as coisas vão virando uma tempestade. E Deus, ele para e diz assim: ei, precisa de tudo isso? Deus dá essa chance para Caim. Deus fala com ele: ei, é preciso isso tudo mesmo? Por que você está desse jeito? Parece bobo, mas essas perguntas e pessoas que fazem isso, elas estão nos dando possibilidade de respirar, de refletir. Opa, é verdade. Não vale a pena. Não há necessidade disso tudo. Só que a resposta de Caim não é a ideal. Caim escuta, mas Caim não muda. E aí nós vamos ter o primeiro homicídio registrado. Caim chama o seu irmão e o mata. O sangue do ser humano escorre pela primeira vez na terra. A terra que já estava contaminada pelo pecado. A terra que agora já recebia sacrifícios de animais, porque quando Deus vai dar roupas ali para o homem e para a mulher, um animal morre. Agora está manchada pelo sangue de outro ser humano. As coisas começam a descer. Há muito tempo atrás, não é novidade. Eu não sei você, mas eu não tenho dúvidas que relacionamentos, de que problemas nesse nível em famílias são ainda mais dolorosos. O sofrimento dos pais, a família destruída. O pecado está então mudando completamente aquilo que Deus havia feito. E aí a gente começa a ver uma narrativa onde as coisas vão só piorando. No próprio capítulo 4, dê uma olhada aí no versículo 23 e 24. Olha o que vai acontecer. No começo do capítulo nós temos o problema com Caim, e o tempo vai passando muito rapidamente no texto bíblico, e no versículo 23 vai surgir outro personagem. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Você acha que a expressão 70 vezes 7
É Jesus quem diz em Gênesis. Aliás, é interessante, porque Jesus associa essa expressão a quê? O que é que nós temos que fazer 70 vezes 7? Perdoar. Jesus associa 70 vezes 7 ao perdão. Mas nós temos um personagem aqui, um ser humano, que está se gabando de matar 2 pessoas. Esse cântico não é uma confissão de tristeza e arrependimento. Lameque está literalmente se vangloriando. E a coisa já começa, a primeira informação já é complicada, porque diz, e disse Lameque a quem? As suas mulheres. Quantas mulheres esse homem tem aqui? 2, a coisa aqui já está errada. Qual foi o padrão bíblico que Deus instituiu no Éden? Quantas mulheres Deus fez para Adão? 1. O padrão perfeito de Deus já foi quebrado. A história aqui já está toda errada. Lameque não tem 1 mulher, tem 2. E ele está se vangloriando. E ele está se alegrando e falando com soberba. Eu matei 2. Um me machucou e o outro só me pisou. A alegria dele é por fazer algo pior do que Caim. E ele diz isso como vantagem. Se Caim foi castigado, eu serei 70 vezes 7 porque eu sou pior que ele. O coração humano está doente. As coisas estão bem equivocadas. E aí a gente entende que quanto mais nos afastamos de Deus, as coisas piores ficam. Nós vamos perdendo a capacidade de raciocinar de maneira correta. Na sequência, nós vamos ter no capítulo 6, vire 2 páginas aí, ou 1. No capítulo 6, versículos 5 e 6, nós vamos ter uma outra declaração. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Essa é uma das declarações mais tristes da Bíblia inteira. Está logo no livro de Gênesis. Você consegue fazer um contraste dessa declaração? A narrativa da criação. O texto de Gênesis abre de maneira vibrante, de maneira poderosa, de maneira linda, Deus criando. Deus fazendo as coisas de maneira perfeita, belas. E a coisa vai modificando. E aquele Deus que começa dizendo, é muito bom. Aquele Deus que começa se alegrando na criação, agora reflete e o texto diz, ele viu que a maldade do homem se multiplicou. A maldade tomou conta de tudo, a ponto do próprio Deus, e o texto fala aqui sobre arrependimento, Deus olhou ali, eita nós, o que eu fiz? E aí Deus tem uma atitude bem radical. Na sequência, nós vamos ter o que ficou conhecido como o grande dilúvio. Deus faz o primeiro reboot da humanidade. Vai recomeçar a série. Troca de elenco. Vamos modificar um pouco a história. Primeiro passo, aquilo que foi feito, o pecado desvirtuou. E aí Deus começa a humanidade novamente, não criando do zero. Mas nós conhecemos a história. E aí você pensa, beleza, vai dar certo, vai começar de novo. Nós temos a história de Noé, a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Aí quando termina o dilúvio,
quando as águas baixam, quando a família sai da arca, quando Deus dá as novas ordens, olha, vocês vão agora, vocês já sabem o que tem que fazer, já sabem o que não devem fazer. Então agora se espalhem, encham a terra novamente. Na sequência disso, nós temos no capítulo 9, dá uma olhada na sua Bíblia, vai lá para o capítulo 9. Hoje a gente está passeando no texto. Capítulo 9, versículos 21 e 22. Olha o que está escrito. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Agora a gente pensa, agora vai. Noé, o homem escolhido, o homem que tinha um ótimo relacionamento com Deus, não tinha o que fazer e resolve encher a cara. Vocês têm a tradução de vocês e eu vou fazendo aqui a nova tradução. Eu vou dizendo o que é que está acontecendo, a nova linguagem. Noé ficou bêbado. Noé encheu a cara de vinho. E como um bêbado, o que é que Noé faz? Besteira. O texto está aqui dizendo. O problema é que Noé não fez besteira sozinho. Tem um filho dele que resolve entrar lá na tenda, ver o pai bêbado. E nós temos uma questão muito grande referente ao respeito no Antigo Testamento. E ao invés de ajudar o seu pai, ele deixa o seu pai em situação humilhante. E o que ele faz, a gente tem alguns estudiosos que eles defendem a ideia de que ele foi meio que tirar um sarro ali do pai. Ele meio que quis, enfim, desrespeitar. E aquilo é um problema, porque na verdade mostra algumas coisas. Mesmo Deus dando uma nova oportunidade para a humanidade, o coração do homem longe de Deus, conduzido pelo pecado, é um coração que vai continuar errando. As águas mal haviam cessado. A coisa ainda estava muito no começo. Hoje de manhã, eu quero dizer duas coisas sobre esta manhã. Primeiro, que manhã gostosa, que bom voltar à EBD. Tínhamos um número expressivo de pessoas aqui, as classes funcionando a todo vapor, e é bênção poder estudar a Bíblia em comunidade. Mas a gente estava comentando ali na classe de Panorama sobre as questões incríveis e a nossa capacidade como ser humano de, mesmo sabendo o que tem que ser feito, a gente não faz. Eu tenho sido muito confrontado porque eu tenho uma dificuldade. Essa dificuldade a Nívia mapeou faz tempo, é óbvio. Aliás, eu não tenho uma, eu tenho inúmeras. Mas eu tenho dificuldade em falar o que é óbvio. Às vezes eu até brinco com alguns colegas pastores. Às vezes eu vejo uns vídeos, o povo assim maravilhado, né? Nossa, olha que maravilha o que esse pastor falou. E eu escuto a declaração e falo assim, tá, mas... mais ou menos assim, né? Deus é grande, maravilhoso. E aí a pessoa se empolga, compartilha. Eu fico, tá, mas... é meio óbvio. E às vezes a gente não diz algo que deve ser feito porque a gente pensa que é óbvio. E todo mundo vai pensar assim e não pensa. E aí a gente é confrontado com a questão de que o óbvio muitas vezes precisa sim ser dito. Porque nem todo mundo enxerga o óbvio. E aí nos textos dos primeiros livros a gente olha algumas coisas que a gente não consegue entender. Moisés sobe para o Monte Sinai. E outra coisa bacana da EBD esse ano é porque o Panorama não está sozinho no Monte Horebe. Agora todo mundo, dos adolescentes para cima, tem que subir as escadas para estudar. Isso é muito legal. A gente se sentiu mais acolhido essa manhã. Todo mundo subiu. Tá todo mundo lá no último andar, né?
Moisés sobe para receber a lei no Monte Sinai. Até comentei na classe, quem gosta de inteligência artificial, pega o texto descritivo do que estava acontecendo ali, coloca numa dessas inteligências que fazem vídeos a partir de comando, que você vai ver a simulação, e são atos cinematográficos. Deus não poupou quando se apresentou ao povo. A terra tremia, o monte balançava, o céu, a fumaça, os raios vinham, trovões, barulho, manifestação. Era um negócio assim que as pessoas ficavam apavoradas. E Moisés vai para lá. O povo está vendo, Moisés foi para o monte. Lá no monte tem uma nuvem em cima que dá para ser vista a quilômetros. Lá no monte tem raio para todo lado, tem vento. Moisés está lá, Deus está lá. O povo está vendo. Demora 1 dia, 5 dias, 10 dias, 15 dias, está tudo lá. Eles continuam vendo. Mas eles acham que Moisés não vai voltar. E o povo chega para Arão. Arão, Moisés não vai voltar. Faz alguma coisa aí para a gente colocar no lugar dele aí, para a gente adorar. Olha que proposta ridícula. Deus está ali, eles estão vendo. Eles viram o Egito se acabar nas 10 pragas, eles viram o mar abrir, eles viram o exército do Egito ser destruído. Aí o que eles pedem para Arão fazer? Faz alguma coisa aí. E Arão ainda vai se defender e diz, eu peguei o que o pessoal tinha ali de ouro, joguei no fogo, saiu isso aqui. O bezerro. Gente, é muita loucura. É um negócio assustador. A nossa capacidade de, mesmo sabendo o que temos que fazer, a gente não faz. Parece que está no nosso pacote de ser humano, a dificuldade. Então nós precisamos estar constantemente aos pés do Senhor, porque a nossa capacidade como seres humanos de fazer besteira é insuperável. Então a gente pensa que agora vai dar certo. O coração está lá, pecaminoso, dá errado. Noé não tem o que fazer, vai encher a cara. Qual a razão desse homem se embebedar? Qual a razão do filho, ao invés de acolher e ajudar o pai? Conhece aqueles que falam, eu perco o amigo, mas não perco a piada? Aquele que sempre pode piorar as coisas. Mas esses comportamentos, eles estão aqui à torta e à direita. A motivação, o que fez as pessoas agirem assim, continua reinando nos nossos dias. E para chegar no capítulo 11, que foi de onde nós começamos, nós temos a última situação. Deus chega para a humanidade, para Noé, para a família, e fala, vocês vão agora se espalhar pela terra. A ordem de Deus era, vocês vão se espalhar, povoar. Vocês vão, tem um mundo inteiro para ser povoado. Aí a gente chega no capítulo 11, no versículo 4, o que é que os homens estão falando? Eles se reúnem e Deus disse, vocês vão se espalhar. O que é que eles falam? E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus disse, se espalhem. Eles se juntam e dizem, vamos ficar aqui. A gente não se espalhar. É impressionante. Deus diz, faz uma coisa, e eles dizem, vamos fazer outra. E eles se juntam. A capacidade que nós temos de fazer exatamente o contrário do que Deus quer que façamos é insuperável, não brinque com isso. Por isso que toda vez que você ouvir a frase, por isso que toda vez que você ouvir alguém dizer, o importante, faz o que o seu coração está mandando, cuidado. Não cai nessa. Quando um amigo teu virar e falar assim, o importante é ser feliz.
Faz o que você quer. A vida é só uma. Viva. Já viu essas frases? Maravilhosas, né? Vão te levar para bem longe. Você vai bem longe. Longe de Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Enganoso. As nossas vontades nos levam para longe de Deus. Presta atenção. É sério. Nós estamos vendo uma sequência narrativa dirigida pelo pecado. E o resultado é esse, é tristeza, traição, morte, dor, sofrimento. E aí corre o risco, e essa é uma questão que a gente vive hoje, que a gente começa a observar essas coisas e a gente tem uma ideia de que está tudo errado, acabou, Deus não está fazendo nada, o mundo não presta. Alguns vão começar a questionar, cadê Deus? Deus não existe, como é que ele pode permitir que o ser humano faça isso? Alguns vão olhar e vão ter os seus gatilhos e se sentirem cada vez mais ansiosos, porque então ali vai dar errado, está tudo ruim. Se nós olharmos apenas para a maldade humana, apenas para a capacidade que nós temos de errar, ou pior, quando a gente coloca plural, até vai, né? Pior é quando a gente só consegue ver o erro do outro. A gente olha e vê que o outro fez tudo errado. E a gente começa a perceber e a sentir que está tudo errado. Porque, na verdade, nós estamos cercados mesmo por tristeza, por pecado, por destruição. Mas aí entra o que Deus faz. E a gente precisa entender isso. A ação de Deus não faz com que a maldade desapareça. Isso só vai acontecer na eternidade. Enquanto nós temos essa linha absolutamente triste, todos esses personagens que nós vimos aqui continuam existindo. Com certeza você conhece algum Caim. Com certeza você conhece alguém que vê o sucesso alheio e ao invés de se alegrar, sente inveja. A nossa sociedade incentiva isso. Eu já falei inúmeras vezes, já contei inúmeras vezes isso, e é bom a gente lembrar. Algumas coisas são movidas à inveja. O consumismo é movido pela inveja, sabia disso? Porque eles te mostram coisas que o outro tem e você não tem, e você tem que ter porque o outro tem. Isso vai alimentando um coração egoísta. Caim foi uma pessoa que teve inveja do próprio irmão. Ele viu o irmão ser abençoado. E ele sentiu raiva. Ele se sentiu menosprezado. A famosa música e propaganda, por que não eu? Quando o outro recebe algo que você queria, e você fica ali naquele sentimento. Eita, foi aquele ali, incircunciso, amalequita, filisteu. É os xingamentos de crente, para quem não sabe. Como é que pode? Aquele homem nem é crente. O coração está doente. E Lameque? Você acha que você não conhece Lameque? Não conhece gente que diz, eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, escreveu, não leu. Vocês sabem como continua? Continuaram aí na mente de vocês, eu sei. Pessoa dá bom dia para você e você vira e fala assim, bom dia por quê? Você ganhou na loteria por acaso? Conhece? Ambiente de trabalho é bom essas coisas, né? Você chega lá até animado, de repente tem aquela pessoa que não deve ter dormido há 5 dias, né? Deve estar com uma raiva danada. Aí você chega lá, a pessoa é patada o dia inteiro, é só pancada, só patada. O que Lameque faz? Lameque devolve a patada. Com mais força. Ele se gaba. A gente está vendo, a coisa está tão maluca que tem aí TV aberta já, fazendo reality show, onde o objetivo é um casal conseguir uma terceira pessoa para a relação. TV aberta. Programa
As pessoas vão votar para ver quem é que está fazendo melhor esse negócio. Loucura. O ser humano não é tão evoluído quanto ele pensa que é. Esses sentimentos continuam assim. Essa é a humanidade. Mas o que é que Deus estava fazendo enquanto tudo isso estava acontecendo? O que é que Deus está fazendo hoje, agora, quando a gente está vendo essas coisas terríveis? Volta lá de novo no capítulo 4. No mesmo capítulo, onde nós temos a triste situação de Caim. No mesmo capítulo que nós temos o discurso terrível de Lameque. Olha aqui o que aparece. Versículo 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. O texto mostra que Deus dá a Adão e a sua esposa um novo filho. Um filho destacado, porque é óbvio, gente, eles tiveram filhos e filhas. É óbvio isso. Mas Deus dá uma criança especial a eles, como um alento. A sensação que eles têm com o nascimento de Sete é de que Deus está me restituindo algo. Isso é muito particular. Mas a narrativa de Gênesis mostra que realmente está. Porque é justamente de Sete que vai surgir Enos. E o texto diz que é a partir dele que se começa a invocar o nome do Senhor. Enquanto Caim se perde, Deus está lá. E começa a costurar um novo plano. Enquanto nós temos uma linha que está sendo desenhada e dirigida pelo pecado, nós temos Deus numa outra linha, elas estão paralelas. E nessa linha aqui, um novo filho começa a invocar o nome do Senhor. No capítulo 5, enquanto nós temos ali Lameque se vangloriando pelo seu pecado e pela sua ruindade, nós vamos ter a seguinte declaração. Capítulo 5, versículo 22 a 24. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enquanto Lameque está lá dizendo que vai ser castigado e julgado 70 vezes 7, tem um homem chamado Enoque, andando com Deus, tendo comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, de maneira tão incrível que nós temos aqui o relato de um dos dois únicos homens em toda a história humana que não experimentaram a morte. Temos aqui o primeiro arrebatamento da história. Você pode ficar aqui dizendo, mas pastor, 300 anos? Meu filho, eu não sei como é que funcionava o negócio. As idades do texto bíblico, existem uma série de teorias a esse respeito. Mas o fato não é a idade, o fato é o que cada um fazia. E enquanto a maldade se espalhava, enquanto a ruindade, a morte assolava, pessoas se relacionavam com Deus. Enquanto o pecado se espalhava, pessoas adoravam o nome do Senhor. Presta atenção nisso. Por mais que a coisa esteja difícil, ruim, sempre tem algo que Deus está fazendo. No capítulo que nós temos a Torre de Babel, nós temos o surgimento de um nome importantíssimo. Abraão.
O versículo 27 do capítulo 11 diz isso. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Nós temos aqui a primeira citação, na verdade, é Abrão, né? Depois o nome dele vai ser modificado. E por que esse nome é tão importante? Porque no capítulo 12, Deus o chama e fala a célebre frase: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que isso quer dizer? Que em ti a tua família se tornou bendita. A minha família. Esse momento que nós tivemos há pouco de apresentar uma criança, de ter uma família aqui em cima. Esse momento passou a ser abençoado porque Deus iniciou aqui a história da redenção no meio do povo. Enquanto alguns se unem para confrontar o nome de Deus, para fazer aquilo que Deus não quer, outros estão ouvindo a voz de Deus e fazendo a sua vontade. E aí toda a história do povo começa a se desenhar. Por que eu estou usando essas duas linhas? Porque eu quero dizer para você aqui essa noite, no início de mais um ano, que você tenha a opção de ficar olhando e vendo a maldade, a destruição, a ruindade, o que está dando errado, as coisas ruins, ficar na autocomiseração, ficar se acabando no meio de gatilhos e mais gatilhos, achando que a vida acabou, que está tudo ruim, que não tem jeito, e se consumindo. Ou você pode levantar a cabeça e procurar e ver aonde Deus está agindo e quem está ouvindo a sua voz e aquilo que Deus está fazendo. Por pior que as coisas estejam, Deus continua agindo, trabalhando, salvando, transformando, curando, abençoando. E aí cada um escolhe para onde quer olhar. E muito mais do que simplesmente olhar, é decidir o que é que quer fazer. Queridos, o ano começou com notícias terríveis. E você provavelmente vai ver muita coisa ruim ainda. E você pode ficar e ter o seu coração desesperado. Esse ano, gente, a gente está em fevereiro. A gente entrou em fevereiro e eu vou confessar para os irmãos aqui. Toda vez que eu lembro que esse ano tem eleição, me dá frio na barriga. Me bate uma angústia, uma tristeza. Eu posso começar a sofrer desde agora. Falar, meu Deus, vai ser terrível. Ou eu posso entender que Deus não perde o controle. E que a obra do Senhor tem muitas coisas mais importantes do que isso. Mas já está cheio de gente achando que a vida vai mudar por causa de um homem ou uma mulher. Já tem gente desesperada. Você tem uma escolha para ser feita. Você pode voltar os olhos e firmar no Senhor e ver o que o Senhor quer, onde está a bondade, o amor, o que Ele tem feito. Ou você pode baixar a cabeça e alimentar o seu coração com tristeza, com mágoa, com raiva. Isso é pessoal. O que eu preciso dizer é que, como igreja, nós temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Para as pessoas que o Senhor já está e tem salvo, transformado, e ainda muito mais pessoas. Duas linhas cercam a história da humanidade, desde a criação. Desde que o pecado ali chegou, elas continuam firmes e fortes. Cabe a cada um de nós definir para onde vai olhar.
aonde vai querer trabalhar e participar? O mundo está ruim? Péssimo. As pessoas erram muito. Problemas acontecem demais. Estamos livres de termos problemas de jeito nenhum. Tem muitos aí que estão há muito tempo vivendo no olho do furacão. Mas ao mesmo tempo, o Senhor continua soberano, poderoso, fazendo a vontade, acolhendo todos aqueles que chegam a Ele, dando novas oportunidades, perdoando, salvando. Nós podemos ter um ano incrível trabalhando para o Senhor. Ou podemos ter mais um ano cercado pelas frustrações, ansiedades, tristezas e preocupações. O que é que você quer? Qual fio condutor você prefere? Queria pedir que o ministério subisse aqui. Eu queria convidar você a refletir. Você está olhando para onde? Você tem visto o quê? Você é aquele que está olhando e só vendo derrota, tristeza, morte? Ou você está conseguindo ver o que Deus está fazendo? Isso também serve para nossa igreja. Você pode sentar e olhar e ver só o que está errado, só o que falta, só o que tem de problema, só o que você acha que não está bom. E você pode ficar aí focado nisso e não ver nada do que Deus está fazendo. Ou você pode procurar e ver o que Deus tem feito, as pessoas que Deus está trazendo, as pessoas que precisam ser discipuladas, as pessoas que vão ser batizadas, as pessoas que estão começando a entender um pouco mais desse Deus. Você pode